Muitas vezes, quando estamos tristes por algum motivo, achamos que Jesus demora a nos ajudar. Mas notemos que Jesus faz do jeito que Ele quer e no momento que Ele acha devido. Sim, porque Ele conhece o fim desde o princípio e conhece a vida de cada um. A morte é uma intrusa que tem causado dor e tristeza na humanidade. Quando perdemos alguém que amamos, é um pedaço de nós que se vai. Talvez você esteja passando por esse momento sofrido. No relato bíblico que vamos estudar hoje, Jesus encontrou uma família de amigos enlutada e afirmou ser Ele a ressurreição e a vida. Muitos ainda não entendiam isso. Andavam com Cristo, mas não haviam percebido que Ele era a própria vida. Jesus contraria qualquer lógica humana, porque é assim o poder de Deus. Ele supera nossas expectativas e nos traz esperança. Se você está passando por um momento de dor, eu te convido a ficar conosco hoje no programa Está Escrito, para juntos estudarmos sobre Cristo, a ressurreição e a vida. Olha, a gente está chegando aqui ao nosso último tema da série Eu Sou. Espero que você tenha gostado, todos os temas que nós estudamos. Se você ainda não viu, você pode correr lá no NT Play e você vai encontrar os programas do Está Escrito, da série Eu Sou, e estudar aí todos os outros temas desta série e entender e compreender um pouco mais Jesus Cristo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito duro, que é o assunto da morte. A gente não gosta de lidar, né, com isso, até porque a Bíblia fala que ele é o último inimigo que vai ser vencido. Até lá a gente vai sofrer, né? Nós vamos chorar, mas não se esqueça, tem esperança para isso. Sabe por quê? Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Eu quero estudar com você, a partir de agora, no Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso 17, por que nós podemos confiar nessa importante promessa. João 11, a partir do verso 17, leia comigo o que diz aqui o texto. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou, ele te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria
chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Vou parar aqui. Em algum momento, todos nós teremos que aceitar a nossa própria mortalidade. Isso quem falou foi Woody Allen, um cineasta bastante conhecido. E ele completou dizendo o seguinte: eu só não quero estar presente no dia que ela chegar. É duro, mas a gente tem que aceitar. Nós vamos morrer mais cedo ou mais tarde. Mas a morte não precisa tomar conta, assim, da nossa existência, nos trazendo medo, insegurança, desespero. A gente tem que entender que ainda que ela interponha o nosso caminho, um dia Jesus pode resolver esse problema. E se você perdeu alguém, confie, tenha certeza de que essa vida aqui não é tudo. Ela é apenas um momento de início da nossa existência que vai se estender por toda a eternidade. Olha só uma história muito interessante que eu quero compartilhar com você, falando de pessoas que tinham a certeza da salvação e da vida eterna em Cristo Jesus. No dia 28 de maio de 1914, um navio chamado Express of Ireland atingiu um outro navio e ele começou a afundar. Isso aconteceu muito rapidamente. Quando ele começou a afundar no frio Oceano Atlântico, eles então descobriram que não tinha um colete salva-vidas a bordo para todos os passageiros. Nesse navio tinha aproximadamente 130 oficiais do Exército da Salvação. E desses 130, 109 morreram afogados. E nenhum corpo foi pego. Sabe por quê? Porque eles não estavam com colete salva-vidas. As pessoas que assistiram a cena disseram que os poucos sobreviventes, eles contaram que os cristãos do Exército da Salvação, eles tiraram os seus próprios coletes e amarraram até mesmo em homens que eram fortes, não eram mulheres nem crianças. E eles disseram o seguinte: olha, eu posso morrer melhor do que você. Que coisa, hein? Ele escolheu a morte oferecendo a vida para outras pessoas. E foi aí, daquele convés, daquele navio, que ficou muito claro para as pessoas o que significa viver com uma outra e nova prioridade, que é a paixão e o poder que só Cristo nos oferece. Porque Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, voltará a viver. A gente está diante do sétimo, o último e o maior de todos os milagres públicos que Jesus fez e são registrados aqui no Evangelho de João. Esse é o maior de todos os milagres. Ele talvez não seja, na perspectiva literária, o mais importante, como nós vimos nessa série, mas ele é o maior de todos, porque ele tem um propósito. Ele foi realizado na última semana antes de Jesus ser preso e ser morto na cruz do Calvário. Jesus, quando fez esse milagre da ressurreição de Lázaro, ele tinha como objetivo despertar a fé dos salvos na sua capacidade de poder trazer vida até mesmo para aqueles que morreram. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que enquanto ele trazia esperança para aqueles que confiavam nele, ele também levava fúria definitiva para o coração dos seus inimigos. E foi isso que aconteceu. Depois da ressurreição de Lázaro, os discípulos se aproximaram mais de Jesus e os seus inimigos se organizaram numa grande conspiração contra ele. O capítulo 11 aqui vai terminar contando dessa conspiração. Sabe por quê? O mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. O mesmo milagre que produz fé em alguns provoca fúria em outros.
Nesse capítulo aqui, nós vamos lembrar que as palavras de Jesus nos mostram que a gente pode enfrentar a morte com certeza, em vez de medo. Nós temos aqui dentro desse contexto dessa história, 3 protagonistas dentro do enredo da ressurreição de Lázaro. Cada um tem uma perspectiva diferente quando o assunto é a morte. Eu quero começar falando de Marta, que entendia que Jesus era capaz até mesmo de vencer a morte. Vamos dar uma olhadinha aqui no que ela fez. Ela é a primeira. Diz aqui o verso 20 que quando ela soube que Jesus estava vindo, ela saiu ao seu encontro. Aqui os papéis se invertem, né? Contrariando a postura, é Marta quem é a primeira a correr. Marta geralmente ficava em casa, enquanto Maria ficava aos pés de Cristo. Ela vai ao encontro de Jesus. Ela sabia que Jesus era capaz de ajudar. Ela tinha essa confiança. Um grande pregador, acho que você já deve ter ouvido falar dele, Dwight Moody, ele foi chamado às pressas para pregar um sermão fúnebre. E ele começou a procurar aqui no Evangelho, pelos 4 Evangelhos, um sermão funerário de Jesus. Mas ele descobriu o seguinte, que não existe nenhum sermão funerário de Cristo. Ele descobriu que Jesus acabou com todos os funerais em que ele estava presente. Sabe por quê? A morte, ela não podia existir onde ele estava. A mensagem clara de Jesus para a morte é: quando a morte atravessava o seu caminho, ele exaltava a vida. Sabe por quê? Os mortos ouviam a sua voz e eles ganhavam a vida. Eles ressuscitavam para deixar claro para as pessoas que viviam nos dias de Jesus e também para aqueles que vivem nos nossos dias, que Jesus é a ressurreição e a vida. Mas ainda assim, a fé de Marta, mesmo sabendo que Jesus era capaz, ela passou por 3 provas. No verso 3 aqui, a gente percebe que ela encontrou e enfrentou a ausência de Jesus. Ela manda pessoas irem avisar a Jesus que Lázaro estava doente. Mas além disso, ela também enfrentou a demora de Jesus. O verso 21 diz que o Senhor ainda esperou um pouco mais, até que ele veio finalmente para Betânia. Ela enfrentou a distância de Jesus e agora a demora de Jesus. E no verso 39, ela enfrenta a sua última provação. Ela enfrenta agora a morte de Lázaro. Ela tinha uma personalidade assim bastante irrequieta. Ela saiu ao encontro de Cristo enquanto Maria ficou em casa com os amigos. Ela queria resolver o problema. Marta tinha essa postura proativa. Ela acreditava que Jesus poderia ter evitado a morte. Ou seja, o que está por detrás da fé, da esperança? Ela entendia que Jesus poderia ter intervido no passado. Ela sabia que Jesus tinha poder para fazer algo se ele estivesse lá. Mas, ao mesmo tempo, ela crê que Jesus poderia ressuscitar o seu irmão no último dia. Ou seja, a sua fé não era apenas restrita ao passado, ela também acreditava que Jesus poderia intervir no futuro. Mas tinha uma coisa: a fé de Marta não lhe dava condição de acreditar que Jesus poderia fazer um milagre no agora, no presente. Esse era o problema da fé de Marta. O problema da fé de Marta era uma desconfiança no tempo presente de que Cristo era capaz de fazer algo. Esse problema, ele é muito comum a todos os homens, a todas as mulheres. Marta, ela vacila entre a fé e também entre a lógica. A gente é assim também, nós não temos dúvida de que Jesus realizou prodígios no passado. A gente lê o Evangelho e fica encantado com isso. Nós não temos dúvida também que Ele vai fazer coisas extraordinárias no futuro, no fim de todas as coisas. Mas a gente tem uma dificuldade imensa para crer que Ele ainda opera com o mesmo poder no hoje, no agora. Marta vivia entre o passado e o futuro. O que ela precisava entender é que é no tempo presente que a eternidade toca e transforma a nossa realidade. É isso que a gente precisa entender. Você está duvidando? Nós não podemos ficar vivendo de lembranças que já passaram. A gente não pode também se apegar apenas às promessas que permanecem no futuro.
A gente precisa crer hoje, a gente precisa crer agora. Para o problema da fé de Marta, a gente precisa entender que Jesus Cristo, Ele não é nem o eu era e muito menos o eu serei. Jesus, Ele é o grande eu sou. E o que isso significa? Que Jesus, Ele trabalha especialmente no tempo presente. Ele está aí com você. Se você fica vacilando também entre o passado e o futuro, entenda. Jesus, Ele pode ser o grande eu sou hoje, agora, aí na sua vida. Quando Jesus estava para operar um maior milagre que Ele fez, lá no verso 39, Marta tentou impedi-lo. Senhor, não, se tirar vai feder, está cheirando mal, são 4 dias. Ela tentou impedir Jesus porque ela não queria mexer na razão dos seus problemas, no que era agora. Mesmo diante do pedido de Cristo, ela achava que a pedra não deveria ser rolada, porque isso iria expor a fragilidade da morte, que era o seu grande problema. Desse jeito, para Marta, Jesus estava indo longe demais. Qual foi a resposta de Jesus? Ele corrigiu Marta e, ao mesmo tempo, ele encorajou aquela mulher a crer. Olha só o que diz aqui o verso 40. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? A fé vê o que os olhos humanos não conseguem enxergar. Sabe por quê? A fé é um grande telescópio que amplia diante dos nossos olhos o fulgor da glória de Deus. É por isso que Jesus diz para ela: Marta, se você acreditar, você vai ver a glória de Deus. Hoje Ele está dizendo para você a mesma coisa. Se você crer em mim, você vai ver a glória de Deus. Não vai ser algo só para o futuro, não é algo que ficou restrito ao passado, é algo que está preparado para você no presente. É agora. A glória de Deus vai lhe acompanhar. Ela vai ampliar a sua visão e você vai ser capaz de enxergar o que normalmente não conseguiria ver. Mas temos aqui uma segunda protagonista, que é Maria. A partir do verso 28 até o verso 32, ela assume o palco da história. E para Maria, Jesus até estava disposto para fazer algo. Ele até podia, mas ele quem sabe, não estava assim muito disposto para agir e fazer um milagre acontecer. Nos evangelhos você deve se lembrar que Maria é sempre aquela que se assenta aos pés de Cristo. Ela já tinha ouvido as suas palavras, ela conhecia os ensinamentos. Mas quando chegou a notícia de que Jesus estava se aproximando da sua casa, ela não correu, ela não foi ao seu encontro. Já parou para pensar? Por que Maria não foi ao encontro de Jesus? Por quê? Quando Maria se encontra com Cristo, ela diz o seguinte, ela fala a mesma coisa que Marta: Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Veja que o foco, ele não parece ser tanto no que Jesus era capaz de fazer, mas no que Jesus estava disposto a fazer. Maria sabia que Jesus poderia ter salvado o seu irmão se tivesse vindo um pouquinho mais cedo, mas ele não fez isso. Ela entendia que ele era capaz, mas que ele não estava disposto. Maria não questiona a capacidade de Jesus. Sabe o que ela está questionando? Era o seu motivo, a sua disposição. Muitos, como Maria, também se aproximam da realidade da morte com raiva, com descrença. Veja, ela sai apressadamente e agora vai ao encontro de Jesus e faz a mesma pergunta que a sua irmã. E que pergunta era essa? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Agora olha só que interessante. Jesus respondeu Marta, direcionando as suas palavras para o problema da fé no presente. E ele afirmou para ela: eu sou. Veja, Jesus não disse para Maria, eu sou. Ele disse para Marta. Para Maria,
Jesus, ele responde derramando as suas lágrimas. Ele chora, mostrando que ele tinha empatia ao problema desse descompasso emocional que ela estava vivendo. Demonstrando que ele estava mais do que disposto. Ele também estava afetado pela morte de Lázaro, que era o seu irmão. Era alguém muito querido por ele. Marta, ela queria uma explicação racional, espiritual, para o problema da morte. Maria, ela queria de Jesus um afago no coração. Ela queria um fortalecimento das suas esperanças, que estavam despedaçadas. Diante da morte, alguns são como Marta. A fé é provada, é chacoalhada, são levadas a descrer. Outros, diante da morte, são como Maria. As emoções são destruídas. Olha só que coisa interessante. O problema pode ser igual, a morte, mas o desdobramento, a ação de Cristo, ela é individual, ela é particular. Maria, ela aparece 3 vezes nos evangelhos. Nas 3 vezes, ela está aos pés do Senhor. Na primeira vez, ela estava aos pés do Senhor para aprender, lá em Lucas capítulo 10. Agora, no capítulo 11 de João, ela está aos pés do Senhor para chorar. E, finalmente, no capítulo 12 de João, ela vai estar aos pés do Senhor para agradecer, ungindo os pés de Cristo. Para cada um, Jesus atende de uma forma. Para Maria, Jesus não disse, eu sou, mas Jesus, ele faz algo. E eu quero agora trazer a atenção a Cristo na cena da ressurreição de Lázaro. O que foi que Jesus fez? A partir do verso 33, a gente descobre que Jesus, o Filho de Deus, também era afetado pelo pecado. Jesus chorou. Ele chorou por aqueles que estavam de luto, porque ele os amava. Ele sentiu a dor que eles estavam passando. Com o choro de Cristo, eu entendo que Deus não gosta de ver os seus filhos sofrerem. Ele também é impactado. Quando você vai à Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, você lê aqui no verso 13 e no verso 14, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito acerca daqueles que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Primeira coisa que Jesus faz, ele chora conosco, ele sofre com você. Mas Jesus faz algo mais. Ele também deu graças ao Pai por aquela situação. É uma coisa estranha. No verso 41 aqui de João, você encontra Jesus dizendo assim, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. A morte não é um problema para Deus. No Salmo 116, o verso 15, diz que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O fato é que Jesus sabe a hora certa de agir. Ele sabe o que fazer. Ele age segundo o cronograma do céu. Ele não age de acordo com a nossa agenda. Marta e Maria pensaram que Jesus tinha chegado atrasado, mas ele chegou na hora certa. Ele chegou no tempo oportuno, no tempo de Deus, para fazer um milagre extraordinário. Entenda uma coisa, olha aqui para mim, entenda uma coisa. Jesus, ele não falha, ele não se atrasa, ele não é pego de surpresa. Jesus sabia que Lázaro estava doente, depois ainda ele sabia que Lázaro também já estava morto. Os judeus ainda estavam consolando aquelas 2 irmãs enlutadas, quando Marta soube que Jesus estava chegando. Mas quando Jesus chegou, também chegou para aquela mulher a esperança e chegou o consolo. Jesus, ele atende às nossas necessidades individuais e ele faz isso de maneira personalizada. Para aquela que precisava de esclarecimento, Jesus tirou as dúvidas. Para aquela que precisava de conforto, ele ofereceu o ombro, ele chorou, ele se emocionou. Sabe por quê? A ação de Cristo é personalizada à necessidade de cada um.
Jesus não chorou com Marta e nem fez a declaração, eu sou, para Maria. Ele agiu do modo certo, de acordo com a necessidade que cada uma precisava. Sabe o que isso significa? Ele sabe o que você precisa. Ele te conhece melhor do que você imagina. Aquele que conhece as nossas dores, aquele que cura as nossas chagas, Ele também é ferido conosco. Aquele que enxuga assim as nossas lágrimas, Ele também chora conosco. Jesus não apenas está presente com você no seu sofrimento, mas Ele também se compadece de você. Jesus não prometeu uma imunidade especial, mas Ele prometeu uma imanência, Ele prometeu uma presença especial. Ele nunca prometeu uma explicação para a gente, mas Ele prometeu conforto na aflição. Se você for chorar, eu choro com você. Se você precisar da sua fé ser alicerçada, eu vou ajudar você nesse assunto. Mas tem algo que Jesus espera que você faça nesse processo. Eu quero relembrar você uma ação de Cristo. Ele deu ordens específicas que precisam ser feitas pelos seres humanos. No capítulo 11 aqui de João, o verso 38, o verso 39, você encontra: mas Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Observe o verso 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Tem uma ordem que Jesus dá, que reflete uma ação que Ele não faz. O mesmo Jesus que levantou Lázaro da morte, Ele poderia assim, com um sopro, ter rolado aquela pedra e o monte, destruído com a sepultura, ter feito qualquer coisa extraordinária. Mas Ele disse que para rolar a pedra, as mãos humanas é que precisavam fazer isso. Os homens é que poderiam fazer essa ação. Exatamente por isso, Jesus ordenou que eles é que deveriam fazer. Só Jesus tem o poder para ressuscitar o morto. Isso Ele faz. Mas tirar a pedra, desatar o homem que está enfaixado, isso as pessoas podem fazer. E Ele ordena para que elas façam. A maior ordem de todas as que Cristo deu é: vocês precisam crer. Vocês precisam crer não da boca para fora. Vocês precisam crer em atitudes, em ações, não somente quando é possível, não somente quando é conveniente. Vocês precisam crer que nós temos que ir até o fim. Se necessário for morrer. Romanos 1,17 diz: o justo viverá pela fé. Quando você vai aqui ao ensinamento de Cristo em João capítulo 11, verso 26, Ele diz: todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ninguém pode crer por você. Você precisa crer até o fim. E se o seu problema é parecido com o pai do menino que estava possesso desde a sua infância, faça como ele fez. Quando ele pediu ajuda ao Senhor, olha o que diz aqui Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, o verso 24. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me na minha falta de fé. Esse é o seu problema? Você crê, mas não o suficiente? Rolar a pedra, desenfaixar Lázaro, é algo que só você e eu podemos fazer. Mas não se esqueça, Deus vai lhe ajudar, até mesmo a aumentar a sua fé. Sabe por quê? A Bíblia diz em Hebreus 12, o verso 2, que Ele é o autor e o consumador da nossa fé.
é Ele que nos faz crer e é Ele que nos ajuda a crer até mesmo quando a gente não tem condição. Se você está aí chorando a morte de alguém que você ama, isso está apertando a sua alma, o seu coração, creia que Jesus vai ressuscitar os mortos que morreram em Cristo. Que notícia extraordinária, não é mesmo? A vida, às vezes, ela machuca, porque existem situações que expõem a nossa fragilidade e fraqueza. Algum tempo atrás, uma mulher britânica foi achada morta no seu apartamento. Mas sabe qual era o detalhe interessante dessa história? Ela foi achada morta no seu apartamento depois de ter morrido 3 anos, quase 3 anos e meio. Ninguém procurou por ela. Ela estava esquecida. O seu corpo se decompôs completamente. Você consegue imaginar ninguém sentir falta daquela pessoa, ninguém procurar por ela? 3 anos e meio depois, a encontraram completamente decomposta, somente o seu esqueleto. Aos olhos humanos, a gente pode até se sentir colocado de lado, colocado à parte. A gente até pode pensar que Cristo nos abandonou. Mas entenda uma coisa: se você experimentar a angústia e a morte, entenda, Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. Só Ele pode confortar você. Está desesperado porque perdeu alguém que você amava demais? Está chorando porque alguém tirou a vida e você não queria isso? Nenhum caso decreta o fim da nossa história, porque o grande juiz não sou eu nem você. Creia que há esperança para todos, porque a esperança está em Cristo. E Ele que analisa o caso individualmente de todos nós. Conforte o seu coração com essa esperança. Nós vamos ouvir agora uma mensagem musical. Permita que Cristo fale ao seu coração. Depois dessa música eu quero fazer uma oração pedindo para que Deus envie o conforto para dentro da sua alma. melodia.
você encontra na Bíblia muitas vezes Jesus falando assim: não chores, não chores, para muitas das necessidades. Mas quando o assunto é a morte, você vai encontrar Jesus chorando a perda do seu amigo Lázaro. Sabe por quê? A gente pode chorar, a gente pode sofrer, sabendo que a ausência não é definitiva. Se você sente no coração uma saudade imensa, que toma conta de tudo o que você é, queria te lembrar que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Só Ele pode trazer para você paz, conforto. Descanse, porque vai chegar um dia em que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Sabe o que vai acontecer? A voz de Jesus será ouvida. Não vai ser uma sepultura, serão todas abertas pelo poder da palavra, porque Ele tem a chave da sepultura. Ele tem a chave da morte, do inferno. Ele pode trazer existência àqueles que acreditaram nele. Ele vai trazer a pessoa querida. Conforte o seu coração com essa mensagem. Creia que Jesus vai enxugar dos olhos as suas lágrimas. Eu não canso de pensar nisso, quando eu lembro das pessoas que já partiram, que eu amava. Esse dia vai chegar logo. O que a gente tem que clamar é pela volta de Jesus. Ah, como eu tenho saudade desse dia que eu ainda não vivi. Você também? Eu queria hoje fazer uma entrega completa da minha vida e da sua vida ao Senhor. Eu queria orar com você, pedindo para que Deus segure as nossas mãozinhas pequenas, nos dando força, fazendo a oração daquele pai: ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé. Você pode orar comigo? Vamos fechar os olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, aqui estamos nós nesse momento, pedindo pelo conforto da esperança que Jesus o prometeu e Ele ofereceu na cruz do Calvário. Senhor, nós somos frágeis, sofremos com a dor, com o pecado, com a morte, mas hoje olhamos para Cristo como autor e consumador da nossa fé. Conforta o nosso coração, conforta o coração desse amigo, dessa amiga que está enlutado. Te peço por Jesus. Amém. Que maravilha poder chegar nesse momento final do programa com a esperança renovada em Jesus. Eu quero te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito.